Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, nós vamos dar continuidade sobre a questão do tema, né? O escolhido que Deus escolhe, ele pode perder a salvação? Então, é esse tema que nós vamos entrar a partir de agora. Lá no meu canal já tem 3 vídeos sobre esse tema, que vocês acompanhem a sua própria Bíblia aí na sua casa, ok? Quem vai ensinar para vocês é sempre Deus. Deus falou que ele vai ensinar a todos. Então, quem ensina a nós é o próprio Deus. A toda a verdade, quem vai ensinar para vocês é o próprio Deus, ok? O homem jamais vai ensinar para vocês, pastores, que buscam seus ensinamentos das tradições de homens lá fora, eles nunca vão ensinar para vocês a toda a verdade, esses que buscam teologia, tá certo? Então, é o próprio Espírito Santo que vai ensinar para vocês a toda a verdade, tá bom? Então, irmão, eu vou continuar esse vídeo aqui, porque ontem eu tive visita, a campainha tocou e eu tive que atender a visita, ok? Então, vamos continuar esse texto aqui de Mateus 21, versículo 43, tá? Vamos lá. Olha só aqui. Mateus 21, tá certo? Mateus 21, versículo 43. Olha só o que diz aqui. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza o respectivo frutos. Ok, meu irmão? Então, Jesus estava falando para a sua casa, para aqueles judeus, né? Que o reino de Deus seria tirado deles e ia ser dado para pessoas que realmente produzam frutos de Deus, ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Aquele povo de Israel, os judeus, eles eram da promessa. E a Bíblia diz que Jesus, ele veio para os seus, aqueles da promessa. Mas o que aconteceu? A maioria dos judeus que tinham a promessa foram escolhidos por Deus, não quiseram receber o Filho de Deus, rejeitaram. Então, realmente, o reino de Deus foi tirado desses judeus que são filhos do diabo, né? Eles têm todo o livre-arbítrio para obedecer o mandamento de Deus, né? No próprio Velho Testamento foi anunciado a vinda do Messias, mas os judeus que tinham a promessa, eles não quiseram receber. E o próprio Jesus, ele falou na cara dos próprios judeus que eles são filhos do diabo. Então, o que eu quero dizer diretamente é o seguinte: o que Deus escolhe realmente pode perder a salvação. Nós temos todo o livre-arbítrio se vai obedecer ao Filho de Deus ou não. Então, foi exatamente o que aconteceu com a casa de Deus, da qual Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. A maioria deles não receberam. Mas o quanto receberam o Messias, que é Jesus, se tornaram realmente filhos de Deus, tá bom? Então você já pega esse ponto aí. Você já pega esse ponto que você veja que os judeus eram escolhidos por Deus. Os judeus, a casa de Deus, os judeus, eles eram escolhidos por Deus. Eram filhos da promessa. Mas, durante tempos, eles começaram a se juntar com as idolatrias, a se juntar a povos que não eram de Deus. E acabou se corrompendo, e daí eles se tornaram, né, os próprios deuses. Eles se tornaram o próprio Deus. Queria mandar nas pessoas, botava jugo nas pessoas. O Deus deles, dos fariseus, o Deus dos fariseus era o sábado, e eles obrigavam as pessoas, a guardar o sábado. Então, o Deus dos fariseus era o sábado. O sábado é que salva para os fariseus. E hoje nós temos, né,
essa igreja aqui, que é a igreja sétimo dia. A igreja sétimo dia. O Deus da igreja sétimo dia é o sábado. Então eles desprezam Jesus. Quem salva é o sábado. Quem não guardar o sábado vai para o inferno. Irmão, isso é uma doutrina de Satanás. Isso é uma seita. Não, quem salva é Jesus. O sábado se tornou livre. O sábado não é uma regra mais para ninguém. Quem guarda ou não guarda será salvo, contanto que obedeça os mandamentos do Senhor. Então, a sétimo dia, eles botam regra sobre o sábado. Quem não guardar vai para o inferno. Irmão, isso é uma seita muito terrível. Quem salva é Jesus. Aí eles têm o Deus deles, são o sábado. Isso nós vamos entrar nesse assunto que eu vou trazer para vocês, muito tremendo, sobre as seitas, né, adventista, testemunho de Jeová e outras seitas que eu não conheço, tá? Então, olha só aqui, amado irmão, vamos acompanhar aqui, olha só. Então, como você já viu esse texto aqui de Mateus, né, que realmente o escolhido, ele pode perder realmente a salvação. Porque nós, que somos escolhidos por Deus, nós temos livre-arbítrio. Se você vai continuar até o fim, obedecendo às obras que Deus deixou para nós praticar. Deus deixou obras para nós praticar e seguir até o fim praticando essas obras. E é por isso que Jesus, ele fala para nós, aquele que seguir até o fim. Mas muitas pessoas, amados irmãos, muitas pessoas não vão seguir até o fim. Vão trair o próprio Jesus. Vão aceitar a marca da besta. Ok? Muitos deles, dos escolhidos, não vai seguir até o fim. No meio do caminho, eles vão aceitar a marca da besta por medo. Tá certo? Vamos lá agora vamos para Mateus 24, 13. Mateus 24, 13. Deixa eu ver lá. Mateus 24, 13. Né? 24, 13 diz assim. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Vamos lá aqui. Mateus, né, 24, 13 diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Está aqui, mano. Irmão, isso é muito incrível. Isso é muito incrível que você acabou de ver nesse texto bíblico aqui. Jesus está falando, aquele que seguir até o fim será salvo. Então, deixa eu ler aqui, né? Olha só, amado irmão. Agora que eu quero falar para os meus amados irmãos, Para quem é que Jesus está falando isso? Né? Para quem é que Jesus está falando isso? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus está falando para os seus escolhidos, que foi predestinado, né? Para os seus discípulos. Aqui no título você vê os princípios da dores, os princípios da dores. Nesse exato momento, Jesus está alertando aos seus discípulos escolhidos, aquele que seguir até o fim será salvo. Então, foi preciso que os nossos apóstolos, discípulos, irmãos, eles seguiram até o fim. Eles enfrentaram a morte. Eles não deixaram de praticar as obras de Deus. Eles não passou para o lado, eles não tiveram medo, eles seguiram até o fim, pronto para morrer por Cristo Jesus. Então, eles praticaram a obra de Deus, não tiveram medo, continuaram na santidade até o fim, até na hora da sua morte. Está aqui, amado. O texto verdadeiro está aqui para vocês. Só que eu vou trazer chaves incríveis, né, para provar mais para você. Então, Jesus está falando para os seus escolhidos, aquele que seguir até o fim. Agora,
Se ele não, se o exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Se o apóstolo Paulo não seguisse até o fim, se esmorecesse e não obedecesse às obras de Jesus, claro que o apóstolo Paulo não iria ser salvo, ok? Mas eu quero dizer para os meus amados irmãos, preste bem atenção. Os predestinados por Deus, realmente por Deus, eles vão obedecer às obras até o fim. Eles vão praticar a santidade, as obras que Deus deixou até o fim. Quem são esses predestinados realmente por Deus? No dia do tribunal, vocês vão reconhecer realmente os predestinados, os que realmente foram salvos. É no dia do tribunal. Eu jamais, irmão, posso abrir minha boca e dizer, eu sou salvo para sempre, eu já sou salvo. Eu já sou salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre, irmão. Eu não posso falar isso. O que nós devemos entender, o que a Bíblia diz, é que cada um de vocês tenha certeza da sua salvação, em seguir a Cristo até o fim. Em seguir a Cristo até o fim. Nós ainda estamos na caminhada para conquistar a salvação. Tá certo? Por isso que o apóstolo Paulo, ele falou. Irmão, essa passagem do apóstolo Paulo é muito incrível para derrubar essas seitas que está aí no YouTube, tá bom? Então, irmão, é muito importante. Não esqueçam que Jesus falou para nós, examinai as Escrituras. Porque se você for por esses mestres adventistas, como o Otto Borges da Sétimo Dia, o, o Evandro Ferreira da Teologia, esse mestre, o Fábio, esses da Teologia, amado irmão, pela Fernanda, do canal Fernanda, Jesus ao Senhor, irmão, vocês aprenderão erro. Em eles dizer que você não precisa fazer nada para conquistar a salvação, para obter a salvação, que você não precisa fazer nada, irmão, isso é doutrina de Satanás. Os versículos que eles usam, que eu vou trazer depois, tá? Todos os versículos que essas seitas usam para dizer que não é pela santidade que você não vai ser salvo, eu vou trazer esses versículos que eles usam para o seu modo legítimo, tá? Então a gente vai entender aqueles textos que eles usam, tá bom? O que estiver certo, eu vou dizer que está certo. Mas o que for errado, doutrina de Satanás, eu vou mostrar para vocês através do que eles pregam para vocês, tá bom? Então é o seguinte, se eles dizem que nós não precisamos fazer nada para ser salvo, irmão, então para quê? Para que então eu viver em santidade? Então, para que, né? Para que eu viver em santidade? Para que eu obedecer, então, às obras de Deus? Se eu não preciso fazer nada. Então, isso, irmão, é um perigo de você acreditar nessa doutrina de Satanás. O que tem de pessoas, preste bem atenção, tá? Preste bem atenção. O que tem de pessoas, amado irmão, o que tem de pessoas é triste. As igrejas da Babilônia, pessoas vivendo no pecado, nas coisas do mundo e sem renúncia nenhuma. Até os ímpios, preste bem atenção, tá? Até os ímpios aprenderam isto do canal Otto Borges, da Sétimo Dia, do Evandro Ferreira, do Fábio, da Teologia, da Fernanda, do canal Jesus ao Senhor. O ímpio estão aprendendo isso. Eu já vi ímpio dizer que não é pelas obras. Nós não precisamos fazer nada. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça. Não é pelas obras. Irmão, até os ímpios estão aprendendo isso. Não renuncia nada do mundo. Continua na mesmice, no mundo.
nas músicas, louvores do mundo, as igrejas estão a pior bagaçada do mundo. Mas Deus, ele vai tratar com a sua casa. Deus vai começar a julgar a sua casa. Agora. E o juízo que Deus, Jesus vai vir, será um julgamento aonde Jesus vai dizer, apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. Mas enquanto isso, Deus, ele continua julgando na terra, tanto os ímpios como o injusto e o justo. Deus continua julgando ainda aqui na terra. Está aqui na Bíblia Sagrada, tá certo? Então, é isso, amado irmão. O que essas seitas estão ensinando ao mundo, ao próprio ímpio e aos falsos cristãos religiosos. É a graça que salva, não é o que eu faço, não é pelas minhas obras, não é pela minha prática, não é pela santidade. Irmão, que doutrina de Satanás é essa? Então é por isso que vocês estão vendo milhões de cristãos vivendo misturado com o mundo, porque não é pelas obras que eles fazem. Então, por isso que você vê cristão se misturado com o mundo, a pior bagunça dentro da igreja, zoada, gritaria, o roda-roda, é uma pior bagaçada de gritaria e zoada que está dentro, a bagunça, né? Uma bagunça dentro da igreja. Por quê? Por causa desses canais seita, que diz que você não precisa fazer nada. Não é pelo meu mérito, e cococó, irmão. Não é pelo meu mérito, sou salvo pela graça. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso praticar obra nenhuma. Eu sou salvo pela graça. Irmão, veja como anda as igrejas. Por causa desses canais seita. Ok? Mas não perca, irmão, acompanhe esse canal aqui. Porque tem texto bíblico impressionante que esses canais seita não mostram para vocês. Eles só vão usar texto bíblico isolado e vão explicar do jeito dele e não do jeito do mistérios que está na Bíblia, tá bom? Então vamos lá, irmão, vamos aqui para eu nem anotei aqui, nem anotei. Vamos aqui, irmão. Deixa eu ver aqui se é em Coríntios, tá? Deixa eu ver aqui se é em Coríntios. Deixa eu ver se é a 2 Coríntios aqui. Deixa eu ver aqui. 11, 23. Deixa eu ver. Rapidinho aqui, ver se eu encontro aqui. 11, 23. Então, não é isso aqui. Irmão, vamos agora para o Apocalipse. Vamos para o Apocalipse. Tá? Vamos lá, para o Apocalipse. Olha só o que diz aqui no Apocalipse 22, tá? Apocalipse 22, versículo 18, tá? Apocalipse 22, versículo 18, diz assim: Eu, a todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro, testifico, se alguma ilha fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro, e fora as outras pragas que não estão escritas neste livro. Virão para essas pessoas que acrescentam na Bíblia por causa dos seus pastores. Vocês que só querem ouvir ouvir o que o homem diz, mas não examinam as escrituras. Então vocês acabam ensinando doutrina de demônio por causa dos pastores. Aí vocês estarão também acrescentando na Bíblia vocês que são membros, né, que são discípulos desses pastores. Vocês que são ovelhas apacentadas por esses pastores, vocês também serão culpados, vocês também estarão acrescentando na Bíblia aquilo que Deus não falou. Então, por isso que muitos cristãos,
eles pegam a praga, as pragas que são de Deus que está na terra. Deus ele deixou as pragas na terra. E também nós temos as pragas dos homens, as pragas de Satanás, para eliminar vidas, sacrifício. Porque, como eles dizem, os homens maus dizem, que para o sucesso tem que haver sacrifício. Então, por isso que eles criam pragas para eliminar vidas para Satanás. Pessoas que não querem aceitar Jesus, não querem obedecer às obras de Deus. Então, por isso que muito cristão pegou praga. Por quê? Porque aprende heresias dos seus líderes e nunca obedece o que Jesus falou. Examinai as Escrituras. Tá certo? Então, vamos para o versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Ok, amado irmão? Então vamos aqui meditar. Então Deus está falando para a sua casa, o escolhido, que não é para ele acrescentar na Bíblia, não é para ele ir além das profecias. Né? A palavra de Deus, elas são profecias, são mandamentos, são leis, são as profecias do nosso Deus. Então, aquele que acrescenta na Bíblia, ou ele tira da Bíblia o texto e acrescenta a sua opinião, aqui na minha opinião, eu penso assim. Aí eles começam a empurrar para dentro do texto bíblico a doutrina de Satanás, a mentira, né? A heresia. Então, preste atenção, amado irmão, nos mistérios da Bíblia Sagrada, no que foi escrito para nós ficar atentos a esse fim dos tempos. Então, olha só aqui. Então, você veja que Deus está falando aqui pelo nosso irmão, né? João do Apocalipse, que às vezes eu acabo confundindo, chamo João Batista, né? Acabo confundindo, né? João do Apocalipse, tá? João do Apocalipse. Então, você veja aqui, amado irmão, tá? Então, Deus está falando aqui, Jesus, né? O nosso Jesus, ele está falando aqui. Aquele que tirar da Bíblia, tanto faz o que tira da Bíblia ou o que acrescenta em cima da Bíblia. Então, a árvore da vida, a cidade santa, será para aqueles que seguir até o fim, ok? Na sua jornada, na batalha. Aqueles que vão vencer a besta, o que vai vencer a marca da besta, o que não vai aceitar a marca da besta. Esses serão os vencedores, tá certo? Então, olha só aqui, amado irmão. Então, a árvore da vida só vai participar os que passaram pela grande tribulação, os que venceram a besta. Esses participarão da árvore da vida e os seus nomes já estarão escritos no livro da vida. Então, tem pessoas, preste bem atenção, amados irmãos, tem pessoas que estão escritas no livro da vida, preste bem atenção. Tem aqueles que Deus escolhe realmente para obedecer às suas leis, os seus mandamentos. Deus ele escreve no livro da vida para participar na morada da cidade santa e comer da árvore da vida que está lá no céu. A árvore da vida está lá no céu, que está aqui no Apocalipse. Então, olha só, Deus ele bota seu nome, Deus escolhe e bota seu nome no livro da vida. Então, Deus ele vai começar agora a dar as suas leis, os seus mandamentos, que está aqui na Bíblia, para que você obedeça até o fim. Então, Deus ele dá muitas advertências para os seus escolhidos, que ele siga até o fim, praticando as obras, os mandamentos do Senhor.
Esse é o verdadeiro evangelho, que nós temos que praticar a santidade até o fim. Mas, irmão Roberto, se eu deixar de praticar a santidade, eu vou ser salvo? Mesmo com meu nome no livro da vida? Claro que não. Ou você obedece o mandamento do Senhor, ou não. Porque o Apocalipse diz que serão salvos aqueles que obedecem os seus mandamentos. Principalmente o mais importante. A Bíblia diz, que eu vou repetir mais uma vez: quem é de Deus não manda pecando. Essa é a chave. Acabou. Essa é a chave. Então, quem vive pecando vai ser pego de surpresa por Jesus Cristo. Por quê? Porque aqueles que vivem pecando vai se acovardar, vai aceitar a marca da besta. Não vou aqui generalizar todos, tá? Não vou generalizar todos, ok? Não vou generalizar. Mas aquele que vive zombando de Deus, em vez de praticar mais santidade, gostam mais de viver nos seus desejos do mundo, né? Gostam de viver mais no desejo do mundo. Enquanto a Bíblia diz que é para nós se santificar todos os dias. Quando nós se santificamos, entregamos nosso corpo em sacrifício a Deus, né? Na oração, no jejum e na obediência aos mandamentos do Senhor, para não pecar. Então Deus vai lhe dar algo, irmão, é impressionante. Aqueles que vivem na santidade, oferecendo seu corpo em sacrifício a Deus todos os dias, irmão, você recebe de Deus algo muito incrível. E a Bíblia diz que esse não vai viver tropeçando. Preste bem atenção. Esse não vai viver tropeçando. Ok? Não vai viver tropeçando. Ninguém vai ter o que apontar o dedo para esse santo que está se santificando para o Senhor. Agora, hoje em dia nós temos pessoas, né, que diz que é santo, quer ser mais santo, irmão, do que as outras pessoas. Eles botam jugo. As doutrinas dessas pessoas, da sã doutrina, não estou generalizando todos da sã doutrina, porque a briga é feia, irmão. Me desculpe, mas a briga é muito feia dessas pessoas da sã doutrina, os discípulos do Davi Miranda, o Mauro Coupe Souza, né? Moisés do Ceará. Irmão, a briga é feia, mas que confusão é essa? Dessas mesmas doutrinas, os discípulos do Davi Miranda. Irmão, que bagunça é essa? O Moisés do Ceará disse que monetizar canal é pecado. Já o Mauro Coupe Souza, que é da sã doutrina, diz que não é pecado. Como é que fica, irmão? Essas mesmas doutrinas, um atropelando o outro. Veja só, irmão, que igrejas são essas? Que não tem a mesma mente, não tem a mesma mente de Cristo. Essa que é a verdade. Eles não têm a mesma mente de Cristo. Então, Moisés do Ceará disse que é pecado monetizar o canal para ganhar dinheiro. Já o Mauro Coupe Souza disse que não é pecado. Irmão, que amigos são esses? Que amigos são esses? Veja a traição, né? Então, vários... Irmão, é triste. A Viviane Araújo, que só vive tendo visão, ela também disse que não é pecado. Ela já vai monetizar o seu canal. Irmão, que bagunça é essa, irmão? Que bagunça. Veja a contenda. Então, você veja a contenda entre essas igrejas que não têm a mesma mente de Cristo. A bagunça é muito feia. Um defende o Raimundo a Fernanda defende o Grayson, já o Raimundo já é contra o Grayson, né? O que o Raimundo fala realmente é verdade, sobre o falso profeta Grayson. Eu concordo em algumas coisas do Raimundo. Realmente, o Raimundo está certo em dizer que o Grayson é um falso profeta.
A profecia que ele fez não se cumpriu. Então a Bíblia já nos declara que é falso profeta. Então você veja, meu irmão, um defende o Grace, o outro já é contra o Grace. Então veja a bagunça entre os irmãos. A bagunça entre os irmãos. Mas eles têm que apoiar os seus amiguinhos por causa de inscrito, para arrastar os inscritos do canal do Raimundo. Né? Então é isso. Irmão, a bagunça é muito feia. Entre eles, um fala uma coisa, a doutrina de um é uma, a doutrina de outro já é outra, outro diz uma coisa, outro já diz outra. Que bagunça é essa, Maria? Que bagunça é essa? Então, olha só esse texto aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos lá. Olha só. Vamos para 1 Coríntios. Vamos para 1 Coríntios 1, 10, tá? 1 Coríntios 1, 10 diz assim, olha só o que diz. 1 Coríntios 1, 10. Diz assim, ó. Diz assim: rogo vós, irmão, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões, antes sejas irmão. Esse texto aqui é incrível, do que eu acabei de falar para vocês a partir de agora. Há divisões dessas mesmas doutrinas, do cabelo, que cortar a ponta do cabelo é pecado, você ter barba é pecado, né? A Igreja Assembleia de Deus, não estou dizendo que é todas, mas a Igreja Assembleia de Deus dizer que é horrível o homem usar barba, o homem ter barba é horrível, irmão, está espantando vida. É como que você tem que entrar naquela igreja, tem que tirar a barba. Irmão, é triste essa doutrina de fariseus que estão pregando. O homem não pode usar uma calça jeans, né? Porque tem calça jeans que são folgada. Tem calça jeans, amado irmão, tem calça jeans que não mostra marca nenhuma do homem. E eles dizem que é pecado usar calça. Esses discípulos de Davi Miranda, Mauro Coupe Souza, Francisco Evangelista, irmão, é fariseísmo, fariseu, esse povo aí. Então a doutrina deles, da sã doutrina de Davi Miranda, é do jugo, é realmente a imitação dos fariseus. O fariseu só viveu julgando as pessoas pela aparência. No toque, não pede, isso não pode, sei o quê. As doutrinas dos fariseus só julgavam as pessoas. Não pode, não toque, isso não pode. Eles só viviam julgando as pessoas. Enquanto o nosso Jesus, os nossos apóstolos, eles pregavam o evangelho e eles julgavam segundo a palavra de Deus. Então Jesus falou muitas verdades para o povo. Arrependei-vos dos vossos pecados. Jesus falou para os fariseus, se eles não se arrependerem, eles vão perder a salvação. Né? Então Jesus fala, se não se arrependerem, para os fariseus, se não se arrependerem dos vossos pecados, vós morrereis no vosso pecado. Então quando você vê pessoas, é que eu sou um pecador, eu sou o pior miserável, eu sou o maior pecador, irmão. Irmão, que loucura é essa, irmão? Que boca é essa? Vai salvar quem essa boca aí? Essa boca aí vai salvar quem? Eu estou falando aqui, amado irmão, uma grande verdade. Essa boca aí vai salvar quem? Porque se o ímpio vê uma coisa dessa, o ímpio, o gentio, que não são cristãos, ele não vai aceitar Jesus. Porque o tal fulano está pregando e ao mesmo tempo está dizendo que é pecador. Que exemplo esses pastores e cristãos estão dando para as pessoas de fora, dizendo que é um pecador, que comete pecado, que comete seus pecados. Eu sou pecador, eu erro, eu peco. Irmão, que exemplo esses líderes e falsos cristãos religiosos estão dando para as pessoas de fora. E é por isso que eu digo a vocês, no Facebook, em vários cantos, Facebook, Cavalho,
Os próprios ímpios estão se parecendo conosco, mas não renuncia a nada. Não renuncia a nada. Continua nos seus pecados, como Jesus falou, vós morrereis no vosso pecado. Se continuar no pecado, morrerá. Então, irmão, eu vejo muitos ímpios, preste atenção, preste bem atenção. Eu vejo muitos ímpios se parecendo que é cristão com um de nós, e diz que é cristão, mas continua no pecado, não renuncia a nada. O que eles falam é aterrorizante. Esses que querem parecer conosco cristão. Por quê? Quem são o culpado? São esses pastores que abrem a boca. Eu sou um pecador, eu sou o pior pecador. Irmão, que loucura esses evangelhos agora. Então, por isso é que eu digo a vocês, tem muito, tá assim, de ímpios na plataforma, que são cristãos agora, mas não renuncia a nada, continua no mundo, continua no pecado, mas são cristãos. Mas eles dizem, então tem lá pregações, eles botam pregações de pastores do sistema, os próprios ímpios, ok? Os próprios ímpios. E eles pregam a mesma coisa que o Evandro Ferreira Otto Borges ensina, e a Fernanda ensina. Eles pregam a mesma coisa deles. Não é pelas obras. Não é pelas obras que nós vamos ser salvos. Não é o que eu faço. Então, por isso que você vê vários cristãos no mundo, os ímpios não querem ir para a igreja aceitar Jesus porque eles já são salvos também. Eles já são salvos também porque não precisa fazer nada. Mesmo pecando, vão ser salvos. Então é isso que essa seita do YouTube está ensinando, amado irmão. O que é seita? Bom, amado irmão, preste bem atenção. O que é seita e o que a seita vão ensinar, preste bem atenção. O que é que a seita vai ensinar? O que é que a seita ensina para o mundo? Primeira coisa eu vou dizer para vocês. Busque conhecer o que é seita através dos fariseus, não pela boca desses pastores e mestres de teologia. Veja como as seitas pregavam para as pessoas. Eles mentiam sobre a salvação, eles botavam julgos pesados para as pessoas. Então, a seita pregava dessa forma. Eles contradiziam o que Jesus pregava. Eles contradiziam a salvação. Eles diziam, os próprios fariseus judeus, a seita dizia que para ser salvo, você tem que se circuncidar. Para ser salvo, você tem que se circuncidar. Veja o que a seita pregava. Então, a seita, ela contradizia a própria escritura de Deus. Então, seita são essas pessoas que pregam ao contrário a Bíblia Sagrada. São várias seitas, tá, meu irmão? São várias seitas que existem. Tem aquela seita que é triste, é um terror. Existe seita que é um terror, é uma regras pesadas, mais severas. Existem seitas que é um terror. Estou falando dessas seitas, né, que tem por aí, né, tipo, não vou nem aqui falar, tá, irmãos, sobre a seita que é um terror. O que eles fazem nas ocultas é um terror. Se Deus revelar tudo que acontece nas ocultas por essa seita que tem aí fora, tá? Então, seita, hoje elas se tornaram modestas, né? Como é que chama? Acabei esquecendo aqui. Então, existe seita, né? Que ela vem de forma tão de amor, pregando as doutrinas de Satanás para ganhar vidas para Satanás, sacrifícios para Satanás, e esses líderes, né, terão sucesso através da vida que esse pastor está preparando para Satanás, pregando outros evangelhos, pregando outro Jesus. Ok, amado irmão? Então, que os irmãos entendam uma coisa. A Bíblia diz
que eles pregarão outro Jesus. E já está acontecendo nesse fim dos tempos. Já está acontecendo nesse fim dos tempos, em massa. Um Jesus que não repreende mais ninguém. Um Jesus que não julga mais ninguém. Todos são iguais, está tudo certo. Todos somos irmãos, está tudo certo. Todos vão ser salvos. Todos são pecadores, mas mesmo assim vai ser salvo. É o que diz essa seita do YouTube aí, os canais. Então todo mundo vai ser salvo para eles, né? Mesmo pecando no pecado, porque não precisa fazer nada. Não. Para esses canais seita, não precisa você fazer nada. Nem obedecer obra nenhuma de Deus, né? Porque ele diz que você não precisa praticar obra para ser salvo. Então você não precisa praticar obra nenhuma de Deus, que Deus deixou para nós. Então, irmão, é isso que os ímpios estão entendendo. Que mesmo eles andando no erro, andando no pecado, eles vão ser salvos. Veja a enganação de Satanás. Veja a enganação de Satanás. Em esses canais pregar, dizer que você não precisa fazer nada. Olha só, amado irmão, olha só a doutrina do diabo. Olha só, veja só. Mas, irmão, continue nesse canal. Aqui é apenas o começo de textos que eu estou mostrando para você. Mas você verá chaves que realmente nós temos que praticar as obras deixadas por Deus até o fim. E uma delas é: não pequeis, não cometereis pecados. E hoje você vê aí na plataforma: eu sou um pecador, eu sou o pior miserável, cococó. Usando da lei como modo legítimo para dar ocasião ao seu pecado. Então ele pega aquele texto de Paulo e começa a dar ocasião ao seu pecado. Eu sou um pecador, eu cometo erro. Irmão, que doutrina de Satanás são essas? Só que a pessoa não lê o contexto. A pessoa, ela não lê o contexto de Paulo ali, de Paulo. O que o apóstolo Paulo fala para os seus discípulos, para as ovelhas? Vocês já leram o contexto, o que Paulo fala para as ovelhas? Ou Paulo vai fazer o mesmo, dizer para as pessoas: vós todos são pecadores, vós todos são miseráveis. Irmão, foi isso que Paulo falou para as ovelhas? Depois do texto, daquele texto assim isolado, que esses pecadores usam para dar ocasião ao seu pecado. Irmão, que doutrina de Satanás são essas? Então o apóstolo Paulo começa a falar ali, depois deste texto que ele fala, né, sobre questão, sou miserável, pecador. Irmão, preste atenção no que ele fala adiante. Preste atenção no que ele fala adiante. Quando o apóstolo Paulo, ele fala que é o pior pecador, que ele é miserável, preste atenção no que ele fala logo após. Graças a Deus. Tá certo? Então, o apóstolo Paulo, ele está falando, realmente, eu vejo ali, que o apóstolo Paulo estava falando quando ele não conhecia Jesus. Então, ele era o pior pecador, que ele perseguia cristão, fazia cristão blasfemar o nosso Deus. Então, o apóstolo Paulo está falando sobre isso, que ele era o pior pecador, porque ele fazia essas coisas e ele aprendeu assim da seita, a perseguir cristão. Então, logo após, o apóstolo Paulo diz: graças a Deus. Ok? Então, o Espírito Santo, quando ele vem fazer morada em nós, nós já não somos mais pecadores nem miseráveis. Ok? Veja a incredulidade e a insensatez desses canais, de esconder os textos verdadeiros de vocês. Então, logo abaixo, bom, amado irmão, eu vou deixar para ler esse texto aí, o contexto ali, o que o apóstolo Paulo, ele prega para as ovelhas. Porque se você for aprender essas pregações desses canais aí, em dizer que nós somos pecadores, nós somos piores, miseráveis, irmão, que testemunho é esse?
que esse canal está pregando? Que exemplo esse canal está dando? Pelo amor de Deus. Está louvando é Satanás, certo? Eles estão louvando é Satanás. Essa que é a verdade. Porque o diabo, ele peca desde o princípio. O pecador é o diabo. O pecador é o diabo. Ele peca desde o princípio. Aí você vê essas pessoas, eu sou um pecador, eu não sou santo. Eu não sou santo. Eu sou o pior pecador, sou miserável. Irmãos, mas que evangelho loucos são esses? Que evangelho loucos são esses? Que exemplo está dando para os de fora? Pelo contrário, os de fora que não querem ir para a igreja, não querem aceitar Jesus, preferem ficar em casa, está aprendendo realmente com esses canais aí, com esses pecadores aí, que não tem boca santa, não tem boca santa. Né? Irmão, é impressionante as pregações do nosso irmão apóstolo Paulo, de nossos irmãos apóstolos, discípulos e profetas. É impressionante o que eles ensinam para os de fora. E para os de dentro da igreja, o que eles ensinam é impressionante. A preocupação de Paulo e dos outros irmãos com a igreja, para que eles não se percam. A pregação era muito incrível, que eles tinham preocupação de a casa de Deus não ser enganado por líderes, por falsos irmãos. Então, o apóstolo Paulo, ele voltava para ver como estavam os irmãos. E quando ele chegava, encontrava falsos irmãos querendo ser sábio, sem ser. Irmãos querendo ser sábio, dentro da igreja sem ser. Querendo ser mais sábio do que os outros, dando uma de sábio, sem ser, e pregando doutrina de Satanás ali dentro da igreja. E é por isso que o apóstolo Paulo repreendeu aqueles irmãos que estavam querendo ser sábio sem ser. Tá? Agora, se você realmente é uma pessoa sábia, que tem palavra de Deus, prega o verdadeiro evangelho, fala somente o que diz a Santa Escritura, aí você é realmente sábio. Você entende da palavra de Deus. Você tem assunto, sabe explicar qualquer assunto bíblico para ensinar as pessoas. Então vamos aqui, irmão, para outro, olha só. Então a Bíblia diz que nós temos que ter a mesma mente. Nós temos que ter a mesma mente, tá certo? Então a mesma mente que você tem que ter é tudo que vem da Bíblia. Você tem que confirmar o que a Bíblia diz e não o que diz esses mestres da teologia, esses professores como Otto Borgia, que debocha das pessoas que não sabem escrever. Veja como eles são orgulhosos, amado irmão. O Otto Borgia, Evandro Ferreira, Rosa de Saron, veja como eles são orgulhosos, só porque sabem escrever bem e debocham dos coitadinhos aí, dos nossos irmãos. É triste, amado. É muito triste. Okay? Eu jamais vou humilhar ninguém que não sabe escrever direito. Eu tenho um amigo meu que, irmão, quando ele escreve, é só a misericórdia de Deus. Tá? Eu vou contar aqui uma coisa para você. Eu tenho um amigo meu que quando ele escreve é só a misericórdia de Deus. Aí você acha que eu vou estar implicando com ele? Amigo, não se escreve assim. Escreva assim, está errado aí. Irmão, ele não vai gostar. Se eu ficar sempre implicando com ele para ensinar ele a escrever bem, vai ser estranho. Ele já vai ter raiva. Então, irmão, a pessoa, ela tem cabeça para ela procurar estudar direitinho, né? Procurar escrever sempre as palavras certas. Então, eu não vou humilhar ninguém. Eu não vou humilhar ninguém. Eu não nasci para ser professor, para escrever tudo certinho, sem errar. Eu não nasci para ser professor. Cada um é cada um. Agora, se eu quiser aprender para poder escrever bem, eu tenho todo o talento. Mas eu não vou perder tempo com essas coisas. Eu tenho que pregar o evangelho porque o tempo está curto. O tempo está curto e os nossos irmãos escolhidos estão sendo enganados. Aí você acha Otto Borgia, da Sétimo Dia.
Que eu vou perder tempo de estudar de novo? Esse negócio de escola, de português, falar bem o português. Não, não. Eu não vou perder meu tempo. Não é você, Satanás, né? Estou falando aqui, irmão, de Satanás. Não é você, Satanás, que usa a mente do Otto Borges para me humilhar, que eu vou perder meu tempo com essas coisas do mundo. Não. Eu estudei, né? Eu estudei, mas a escola não ensina tudo. Você tem que aprender em casa a escrever bem, pegar livros, né? Começar a estudar as palavras. Você mesmo estudar em casa, porque a escola não ensina tudo para você. Então, aprender a escrever bem, você vai fazer isso sozinho. Vai pegar livros, vai pegar pessoas ensinando como escrever tal palavra. Não tenho tempo com isso. O que importa é o que sai da minha boca. Eu sei ler muito bem. Eu sei ler muito bem. Jesus, ele não pregou o evangelho escrevendo. Escrevendo não. Que Otto Borges, Rosa de Saron e todos os escritos da Rosa de Saron, que gostam de debochar e humilhar os coitadinhos aí que não sabe escrever muito bem algumas palavras, claro. Otto Borges, Rosa de Saron e Evandro Ferreira, que gostam de corrigir as letras das pessoas. É triste, vocês são tristes demais, né? Não tenho o que dizer contra a verdade, né? Não tenho o que dizer contra a verdade, aí vocês querem humilhar essas pessoas que não sabem escrever bem, pelo amor de Deus. Quanto orgulho são esses de vocês? Quanto orgulho são esses de vocês? Eu já vi pessoas errarem na letra lá no canal, palavras erradas, né? Eu não estou aqui para atacar ninguém, nem humilhar ninguém sobre isso, não. Cada um se vire, né? Cada um se vire. Não estou para humilhar essas pessoas, não, porque escreve errado, não. Meu negócio é repreender as heresias, é falar do assunto bíblico e não humilhar a pessoa porque escreve mal, porque escreve errado. Não, essas são pessoas, amado irmão, orgulhosas, porque teve o seu estudo de teologia, são professores e mestres, porque estuda tanto livros, tá? Estuda tanto livros que acaba ficando, né, pregando heresia de demônio, né? Pregando heresia, pregando doutrina de demônio. Ok, amado? Então, a pessoa que busca outros conhecimentos lá fora acaba ficando, como diz a Bíblia, tá? Eu vou julgar como diz a Bíblia. Acaba ficando louco e vai pregar besteira, doutrina de demônio, ok? Então, Salomão, ele recebeu sabedoria de Deus. Salomão pediu e ele recebeu sabedoria de Deus. Mas o que aconteceu? Salomão, ele foi atrás de outra sabedoria lá fora. Ele foi buscar sabedoria lá fora e acabou ficando louco. Acabou ficando louco. O próprio Salomão, ele fala isso. Então ele viu que o importante é a sabedoria de Deus. Mas quem busca lá fora e acabar misturando historinhas lá de fora para dentro da Bíblia, irmão, é muito triste o que eles fazem. Então esses canais aí, do Otto Borges, são contadores de história. Né? Rodrigo Silva, contador de história, trazendo história lá de fora para dentro da Bíblia e pregando aquilo, coisas estranhas. Irmão, é triste isso aí, muito triste. Então Jesus falou que não é para nós acreditar nada que vem lá de fora ou do que vem lá de cima, fora da Bíblia. Não é para nós acreditar. Não é para nós acreditar nessas historinhas que traz para ensinamento fora da Bíblia. São histórias que a Bíblia não fala e eles pregam para as pessoas, ensinam para as pessoas. Então, Jesus nos alertou para nós não aceitar nada de fora. É somente isso aqui, amado irmão. É somente isso aqui que você deve acreditar e buscar, dia e noite. Ok? Quando você busca a Bíblia dia e noite, né? Você lê no seu tempo 5 páginas, né? À noite, porque as pessoas trabalham, né? Mas eu era diferente, amado. Eu já tinha o dom, Deus me deu o dom, né? Deus me deu o dom da palavra.
Eu chegava do trabalho, tomava meu café, meu banho, já ia para cima da Bíblia. Quanto mais eu lia, mais eu queria, porque é impressionante a sabedoria que está escrita aqui, das histórias, do que vai acontecer, é muito incrível. Então eu li a Bíblia, eu lia Mateus todinho, só em um dia, porque isso é dom de Deus. Esse dom não é para todos, de ler a Bíblia dia e noite. Esse dom não é para todos. Mas aquele que busca conhecer a toda a verdade de Deus, o mistério, Deus vai dar o mesmo dom que ele deu para mim. O dom da sabedoria, o dom de entender a Bíblia Sagrada do jeito que está escrito aqui. Não do que falam esses canais da sã doutrina, que televisão é pecado, né? O Malcorpo Souza, o discípulo de Davi Miranda, televisão é pecado. Ele aprendeu assim do Davi Miranda. Malcorpo Souza. Esses, alguns da sã doutrina, aprenderam assim do seu mestre Davi Miranda, que televisão é pecado, é que não sei o que é. Irmão, é muito triste isso aí. Já vi cristão reclamarem de cristão que botam jugo, e é por isso que as igrejas estão vazias. De cristão que botam jugo, quer dizer, essas pessoas que só pregam jugo, né? Cortar a ponta do cabelo é pecado, essa barba aí é pecado, é do diabo, usar batom, brinco é pecado. Irmão, está espantando vidas, está espantando vida. Eles estão tão cegos pelo Satanás, né, que Deus tem misericórdia. Nós temos que ter misericórdia da vida humana, mas o que está usando a mente deles é o próprio Satanás, para trazer a contenda, a confusão no meio dos irmãos, para trazer confusão, divisões entre os irmãos, as igrejas. Dizer que televisão é pecado é doutrina de Satanás. Por quê? Irmão, a Bíblia diz que nós temos que ter domínio próprio. Tem coisas que você não pode ver. Você deixa para lá. Então, a televisão, você vai usar para ver as igrejas de Deus, a televisão, para você cantar louvores usando DVD. Você vai ver aquilo que edifica, que agrada a Deus. Você não vai estar vendo filmes, novela, não, não. Você tem que ter o domínio próprio. Tá certo? Você tem que ter o domínio próprio. Agora, se você não tem o domínio próprio, então é melhor não ter televisão, né? Então, cada um mantenha-se no seu estado. Não é ficar acusando, dizer que televisão é pecado. Se você não quer televisão, tudo bem, tudo bem. Agora, não traga essa doutrina para as pessoas, dizer que é pecado televisão. Misericórdia, irmão. É doutrina pura de Satanás. Misericórdia. Né? Eu, graças a Deus, sempre usei minha televisão para cantar, só para cantar. Eu não assisto nada, né? Eu só uso para cantar a minha televisão. Então, significa domínio próprio. Agora, a televisão é para você assistir jornal, notícia do que está acontecendo no mundo aí fora. Agora, esses insensatos, por causa do Davi Miranda, dizer que televisão é pecado, irmão, é a doutrina de Satanás no mundo. É as igrejas só do julgo, as igrejas dos fariseus. Eles só julgam. A doutrina dessas pessoas, da sã doutrina, é só cabelo, batom, roupa. A doutrina deles só é essa. Eles combatem o falso profeta, o Moisés, né? O Moisés do Ceará, ele combate os falsos profetas quando fala de batom, diz que é falso profeta. Se o profeta assistir televisão, ele vai combater e dizer que é falso profeta porque está assistindo televisão. Irmão, que loucura é essa do Moisés do Ceará? Mas nós temos que ter a piedade. Nós temos que ter a piedade do ser humano, né? E nós temos que repreender o espírito do erro, do anticristo, que está por trás dessas pessoas, que está trazendo a confusão no mundo. E pessoas se afastando da igreja por causa de regras que está surgindo dentro das igrejas. Daquilo que realmente não é pecado. Eles estão dizendo que é pecado. Irmão, é triste, muito triste isso aí. Eles acham que está salvando vida. Na verdade,
está espantando vida. Eles não podem enxergar. Essas pessoas da sã doutrina não podem enxergar a verdade. Por mais que você mostre texto bíblico, eles não vão querer saber. Eles vão continuar com essa doutrina de demônio, né? E nós temos, como eu falei, nós temos que orar para essas pessoas, para que Deus liberte, abra os olhos daquele realmente que Deus conhece, daqueles que foi pego pelo falso pastor, pelo falso líder, pelo falso mestre. Eles foram seduzidos pela pregação do falso mestre, do Davi. Foram seduzidos. No momento que você aceita essa pregação, você acaba sendo escravo do próprio mestre, do próprio pastor, do próprio irmão que está pregando outros evangelhos. Você se torna escravo. Quando você aceita, o diabo, ele cega você. Você pode mostrar texto bíblico para essas pessoas, como os adventistas. Você pode mostrar texto na Bíblia. Claro que até uma criança vai entender. Eles não enxergam a verdade, porque estão caracterizados na mente as doutrinas dos homens. Então, eles aprendem a doutrina do homem, aceitou a doutrina do homem, a pregação do homem, fora da Bíblia. Aí o diabo, ele bota o véu. E essa pessoa que era de Deus acaba com o véu de novo nos seus olhos. Aí é somente Deus para trazer de volta os que estão perdidos, os que passaram a acreditar em outros evangelhos. É somente Deus para fazer isso, tá certo? O nosso dever é sempre repreender as heresias de Satanás. A Bíblia diz que é para nós fazer esses homens se calarem. O mandamento do Senhor na Bíblia é que nós faça esses homens se calarem. Que a Bíblia diz que eles andam em casas, pregando outros evangelhos, tanto em casa, na televisão, na rua, nas redes sociais, estão pregando outros evangelhos. Então, nós temos que combater a doutrina de Satanás. Quando eles falam que inferno não existe, como a Sétimo Dia diz que inferno não existe hoje, nós temos que combater a nossa fé que nós acreditamos que o inferno existe hoje. E tem provas bíblicas tremendas que eles escondem dos seus próprios membros. E quando ele vê essa verdade que ele não fala para os seus próprios membros, eles procuram o que fazer para contradizer a própria verdade. Irmão, é terrível o que esses mestres adventistas pastores fazem. Eu vou trazer para vocês detalhe. É provar. E provar para vocês que realmente é uma seita. É uma seita que prega doutrina que aterrorizante. Eles acabaram, irmão, de matar o próprio Jesus. Os mestres adventistas, o Ailton, pastor Luiz, acabaram de matar o próprio Jesus. Já criaram outra coisa para poder Jesus ficar de lado. Basta o sábado, né? O Deus deles é o sábado. Basta o sábado que eles colocaram como seu Deus. Se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Irmão, veja o que eles fazem com Jesus. A nossa salvação está em Jesus e não no sábado. O sábado, ele se tornou livre. Não é mais regra. Quem não guardar não vai ser salvo. Não é mais isso, como no Velho Testamento. Irmão, é impressionante. Eu vou trazer o texto, isso é depois, sobre esse assunto aí de sábado. É impressionante. Eu já tenho 2 vídeos no meu canal, que depois eu vou trazer para isso aqui, sobre o sábado. É impressionante o que os mestres adventistas escondem dos membros, né? Mas como eu falei, quando eles veem a verdade, eles procuram o que acrescentar para matar a letra, para matar aquela verdade que eu acabei de mostrar. Eles procuram, irmão, e quando eles explicam, chega a dar dor. A heresia é terrível. A heresia desses mestres adventistas se multiplica 2 vezes.
quando ele vai querer tentar explicar aquela verdade. Eles acrescentam, irmão. É muito terrível isso aí. Muito terrível, tá? Então, amados irmãos, deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver aqui. Então, aqui, irmão, quero aqui em 1 Coríntios 2, tá? Em 1 Coríntios 2, versículo 5, que diz assim. Versículo 5 diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ok, amado? 1 Coríntios 2, versículo 5. Então, o que é sabedoria humana? Sabedoria humana são de lá de fora. Se você vai para a teologia, você aprende tanta coisa, tanta loucura lá, de historinha dali, historinha daqui. É não sei o que, Salomão prendeu os demônios, não sei o que. Irmão, a bagunça é feia, a confusão ali, a primeira vez, tá? A primeira vez que eu fui descobrir o que é teologia, vou ver o que ele estuda na teologia, irmão. Aí eu vi um grupo ali, debatendo, né? Lá na teologia, na escola da teologia, irmão. Eita bagunça do Satanás. Um falava uma coisa, o outro falava outra coisa, irmão. Que bagunça é essa, irmão? Então lá, ninguém tem mesmo, preste atenção, tá? Preste atenção. Na teologia, ninguém tem a mesma mente bíblica, a mesma mente de Cristo. Não. Lá você vai sair aprendendo historinha lá de fora, do Mar Morto, não sei de quê, e vai matar os próprios textos bíblicos. Vocês vão matar a letra, vai matar o próprio texto, a palavra de Deus da Bíblia. Eles matam, amado irmão. E é por isso que esses pastores enriqueceram, comprando apartamento, avião, casa, fazendo hospitais, fazendo isso, aquilo. Comércio. Fazendo do povo comércio. Esses que vão para a teologia, que se acham o dono da verdade. Só porque estudou, veja bem, só porque estudou, eles é quem sabe da Bíblia, veja só. Só que milhões deles pregam ao contrário a Bíblia Sagrada. Eles são preparados para contradizer o texto bíblico para os seus próprios interesses. Como todo mundo, a maioria de pessoas sabe disso. Então, eles usam a Bíblia, pregações, para os seus próprios interesses. Como a questão do dízimo. O dízimo é de Deus. Pertence a Deus. Pronto. Milhões desses pastores, Cila Malafaia, pastor Luiz da Sétimo Dia, o dízimo é de Deus. É para isso e aquilo aqui, só para eles. É só para eles, o dízimo. Isso está errado, irmão. Isso está errado. O dízimo é para tirar do dízimo e dar para as viúvas, nem os pobres. Está na Bíblia Sagrada. Deus mandou os levitas tirar do dízimo e dar para as viúvas e os pobres. Veja que esses milhões de pastores da teologia, nunca revelaram isso para vocês. Que o dízimo tem que tirar do dízimo e dar para as viúvas e os pobres. Mas não. Eles pegam só para ele. E ainda usam. É para comprar isso e aquilo. É só para construir. Mas e os pobres e as viúvas? Olha só, velho, o que muitas pessoas foram enganadas. Ok? Bom, amado irmão, que Deus abençoe a todos vocês. Não perca, porque nós vamos ter mais vídeos sobre o tema. O cristão, o escolhido por Deus, ele pode perder a salvação? Claro que sim. Temos mais mistério que eu vou trazer para vocês, tá bom? Que Deus, irmão, abençoe a todos vocês, né? A paz do Senhor ao nosso irmão Anderson, né? E que Deus abençoe aí o Antônio, esqueci o nome, tá? Deus abençoe a todos vocês e até mais. Só um minuto, deixa eu aqui para eu aqui. Só um minuto que eu vou aqui mandar esse vídeo para.
Esse vídeo aqui você vai acompanhar no Instagram, no Facebook e no Kawaii, tá certo? Todos já viram do texto bíblico, tá? Então vocês acompanhem, acompanhem, né, todos os temas que tá aí no meu canal, tá? Tem que mandar aqui, enviar esse vídeo aqui ao vivo, né, para as pessoas do Facebook. E amanhã esse vídeo ele vai estar no meu canal. Bom, meus irmãos, Deus, mais uma vez, Deus abençoe a todos vocês e busque a Bíblia Sagrada. Ela é que lhe vai lhe defender, lhe proteger de praga e você seguir as obras de Deus até o fim. As obras de Deus até o fim. Caso contrário, nós não seremos salvos se nós não praticar as obras de Deus até o fim, tá certo? Então, os vencedores da besta é que serão salvos. Os que virão da grande tribulação é os que venceram a marca da besta, não aceitaram a marca da besta. Então, todos seremos provados. É fácil você abrir a boca. Eu amo a Deus. Eu amo o meu próximo. Preste atenção. Eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Mas as pessoas não sabem o que é amar a Deus. Não sabem o que é amar a Deus. E não estão amando a Deus. Não. Está servindo a dois senhores. Então, eu vou mostrar para vocês, amado irmão, o que é amar a Deus. Porque esses falsos cristãos, essas seitas, eles usam, Deus deixou dois mandamentos. Deus deixou dois mandamentos. Amar o próximo, amar a Deus em todas as coisas e amar o próximo. Aí eu pergunto, você sabe o que é realmente amar a Deus? Não sabe, a maioria não sabe. E o pior, amados irmãos, que muitos ímpios, gentios, que não são cristãos, eles estão aprendendo isso e não se convertem de maneira nenhuma. Eles não largam o pecado por causa dessa seita que está na plataforma. Você sabe o que o ímpio diz? O ímpio? Basta amar a Deus em todas as coisas e o próximo. Pronto. Os ímpios estão aprendendo isso. Não precisa eles ir para a igreja, aceitar Jesus. Então veja o que os ímpios estão aprendendo das falsas igrejas da Babilônia. Dos pastores que ensinam isso. Mas eles não sabem o que é amar a Deus realmente de verdade, de toda a alma e todo o coração. Eles não sabem. Então eu vou mostrar para vocês o que é realmente amar a Deus entre todas as coisas. O que é amar a Deus? Porque as pessoas estão amando mais as criaturas do que o próprio Deus. Estão elogiando mais, estão falando mais de criatura do que do próprio Deus, a palavra de Deus. Isso está geral, né? Geral, né? Não em todas as igrejas, mas muitas, milhares de igrejas que não pregam mais. A pregação é desse tamanho, bem pequeno e pronto. Porque, irmão, deixa eu parar por aqui, tá? Para o vídeo não ficar tão grandão assim, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e até mais.